mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Vou olhar de perto. O que aconteceu? Alguém estava arrastando aquele carro na direção dos penhascos. Parece que ia jogá-lo no mar. Vamos ver. Deixa eu ver o que é. Fado, que esse não é um fado, rapaz, esse é um homem. Nossa, um cadáver. Mas ainda não morreu, não. Então não é cadáver. Ele estava com a cabeça arrebentada, mas não morreu. Tá. Peraí, que tá querendo dizer alguma coisa? O que é? Escuta. Escuta ver. Se ele falou, eu não ouvi o que ele disse. Eu vi. A carta. Carta? Sei lá, ué, ele falou apenas isso. É isso? Ô, doutorzinho? Doutor? Tá morto, não adianta. Ele morreu nesse momento. Você conhece esse cara? Claro que eu conheço. Esse é o doutor Luiz Singo, proprietário daquela mansão ali em frente ali, ó. Eu sou empregado da casa. Mas temos que avisar a polícia. Vai ser um assassinato. Só pode ser. Vai, você fica aqui tomando conta do corpo, que eu vou telefonar pro distrito, tá? O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Os Mortos Não Pedem Socorro. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Como é que você se chama? Bertoldo, tio. Bertoldo da Silva. Bertoldo da Silva. Foi você quem telefonou para a polícia? Não, senhor, não foi eu, não. Foi o empregado da mansão que encontrou o corpo junto comigo. Mas acontece que ele não voltou mais pra aqui não, hein? Não voltou por quê? Sei lá. Vai ver que foi curar a bebedeira. Ele estava um bocado alto. A vítima não tem documentos de identidade. Veste apenas um Hobbit Shank sobre o pijama de cetim. Eu sei quem ele é o dono daquela mansão ali, seu comissário. Pelo menos foi o que me disse o empregado. Ele se chama Singer, Aloysio Singer. Sei, tem razão. Agora o reconheço. É um industrial aposentado que vive de rendimentos. Isso daqui, o que é que você estava fazendo aqui? Eu? Sim. Ora, o que é que eu estava fazendo? Eu gosto de pescar de noite, sentado nessas pedras. Essa noite, porém, não estava dando peixe. Aí eu resolvi subir para procurar outro lugar. Quando eu estava calçando sapato ali em cima, eu vi o criminoso arrastando a vítima. Viu o criminoso? Pelo menos penso que sim. Mas não posso dizer como era, não, senhor. Eu só vi de longe, pelas costas. Era um vulto escuro atravessando a estrada e puxando um faro. Gritei, e ele, sem se voltar, largou tudo e fugiu correndo para a escuridão. Você disse um vulto apenas? Sim, senhor. Não sei o que era. Podia ser homem, mulher, não sei. Ele usava um vestido assim, com uma capa, né? Azul ou cinzenta, não dava para distinguir bem. De longe a gente só via a capa. Não dava nem para ver a cor do cabelo do sujeito. Foi aí que o bêbado apareceu. Que bêbado? Não sei, disse que era empregado da mansão. O velho ainda estava vivo, mas morreu naquela hora. Comissário, é verdade, antes de morrer ele disse uma palavra. O nome do assassino? Não, senhor, disse apenas a carta. Mas não pergunte que carta é essa. Aqui não tinha nenhuma.
polícia? Pois não. Sim, senhor, o meu nome é Rodrigues. O que aconteceu, hein? Eu gostaria de falar com o seu patrão. Comissário, o Dr. Singo já está recolhido. Ele dorme num dos quartos do sobrado. Mas tem, assim, tanta urgência em falar com ele? Sim, Rodrigues. Suba e verifique se o dono da casa está mesmo no quarto, viu? Eu esperarei lá na sala. Sim, senhor. Ué... O que foi? As luzes do pavilhão estão acesas. Veja, lá fora no jardim, o Dr. Singo provavelmente está no pavilhão. Não está não, Rodrigues. Não? Seu patrão está morto, no meio da Avenida Niemeyer. Morto? Acaba de ser assassinado. Entre, comissário, por favor. Veja, este é o pavilhão para onde o Dr. Singo costumava vir às vezes durante a noite. É uma espécie de biblioteca. Sim, eu estou vendo. Mas não há ninguém aqui dentro. As luzes estão acesas, hein? E a porta aberta. Com toda certeza o patrão esteve aqui dentro. Foi daqui que ele saiu. Espere. É. Ali há qualquer coisa. Um momentinho. Tem razão. Sinais do soalho perto da porta. Como se tivesse arrastado um fardo para o jardim. Veja. As marcas continuam através do jardim na direção da Avenida Niemeyer. Exato. Não há dúvida de que o Dr. Singo foi morto dentro do pavilhão e o seu corpo arrastado para fora. O assassino provavelmente queria jogá-lo ao mar. Ô, comissário, veja aqui, veja. Aqui, ó, perto da lareira. Manchas de sangue. Sim, estou vendo. Passaram um pano por cima, mas não limparam completamente. Há mesmo muito sangue. Até o estofo aqui desse sofá foi atingido. Foi aqui que ocorreu o crime, hein? Dentro do pavilhão. Não vejo nenhuma arma. Aparentemente, o Dr. Singo foi agredido com um objeto pesado que lhe fraturou o crânio. Eu posso saber o que está vendo por aqui, gente? Madame, a senhora acordou? Claro, Rodrigues. Eu acordei quando tocaram a campainha. Você pode explicar? Madame Singo, eu lamento incomodá-la a estas horas da madrugada. Eu sou o comissário Gurgel desse distrito. Aconteceu alguma coisa com meu marido? A porta do quarto de Aloysio está aberta e ele Lamento muito, minha senhora. Seu marido está morto e foi assassinado neste pavilhão. Obrigada, senhor comissário. Eu já me sinto melhor. Agora então, se lhe fosse possível falar... Eu não posso esclarecer nada. Eu e Aloysio dormimos em quartos separados. Certamente ele desceu durante a noite sem que eu visse. Não vi nem sei de nada. Diga-me uma coisa, madame, quem mais habita a mansão? E fora as empregadas, somos apenas 3. Eu, a minha irmã caçula e um hóspede amigo do meu marido. Cada um de nós dormia no quarto do sobrado. Sim, e quem é o hóspede? É o Otávio, o industrial paulista. Ele chegou de Paris ontem de manhã. Ia ficar esta noite aqui em casa por sugestão de Aloysio. E amanhã voltaria para São Paulo. A minha irmã chama-se Leila. E é uma garota igual às outras. Ela tem apenas 17 anos. Ô, senhor comissário? Pois não? Aí vem o doutor Otávio e a senhorita Leila. Venha, Leila. Parece que estão todos aqui. Helena, o que aconteceu? Otávio bateu na porta de meu quarto e me acordou. Eu só tive tempo de vestir esse peignoir. Mataram a Aloysio. Que? Mataram o meu marido. Não é possível. Ele não estava deitado? Supomos que o Dr. Singo tenha vindo ao pavilhão durante a noite e aqui tenha sido agredido. Mataram-no com diversas pancadas na cabeça. Coisa horrível. E ninguém ouviu nada? Mas é natural. O pavilhão fica muito distante do resto do edifício. Deve ter sido algum ladrão. Não acredito, senhorita. Nada foi roubado. E o pavilhão estava aberto quando aqui chegamos. Estavam dormindo, então? Sim, senhor. Eu me recolhi por volta das 10 horas. Eu também. Estava cansadíssimo.
Cheguei ontem de manhã da França, onde estive a negócios. Eu me chamo Otávio Ralph e possuo uma fábrica em São Paulo. Há muitos anos que sou amigo de Aloysio Singel. Assim presumo, Sr. Otávio. Diga-me, o senhor também não ouviu nada? Não, nada. Estava longe de esperar. Por favor, Helene, contém. Minha irmã é muito emotiva. Depois mostrava tanto do marido. Senhor comissário, Sei. eu posso lhe dizer 2 palavras em particular? Pois não, doutor Otávio. Passemos para o jardim. Olha, o pescador que encontrou o corpo está lá fora à minha espera. Eu gostaria que ele visse o senhor e me dissesse qualquer coisa. Apesar desse seu pijama amarelo. Bem, talvez tenha uma pista. Aloysio estava realmente no pavilhão por volta das 11h30. O senhor viu? Não, mas levantei-me e fui até a janela. As luzes do pavilhão estavam acesas e ouvi vozes abafadas pela distância. Eu pensei que fosse a madame e o esposo. Eu não garanto nada porque não posso me fiar nos ouvidos, mas uma das vozes me pareceu fina e alterada pela emoção. Não era a voz de Aloysio. Então, rapaz? Não, senhor comissário. Não me parece que tenha sido esse moço, não. Ó, o vulto que eu vi arrastando o corpo é abaixo e usava, como eu disse, um capote azul ou cinzento. Com licença, sou eu, senhor. A polícia já chegou? Olha isso, comissário. Foi esse camarada aqui que encontrou o corpo junto comigo. Eu sou o jardineiro da casa, o Matheus. Eu não estava me sentindo muito bem, sabe? Por isso, depois de telefonar para o distrito, eu fui tomar um remédio para o estômago. Sabe? Eu sei. Escuta, por que apareceu na vida de Emer justamente quando o assassino arrastava o corpo do seu patrão? Eu dei uma voltinha, foi então que eu ouvi os gritos desse pescador aí. Diga, rapaz. Pode ser que eu me engane, viu? Mas agora eu estou pensando. O vulto que eu vi arrastando o corpo era assim, pequenininho. Tinha a estatura desse camarada aí. Isso é interessante. Escuta, Matheus, você não tem nenhum capote cinzento? Bom, quer dizer, eu tenho, senhor, eu tenho um capote cinzento, mas Isso é o bastante. Olha aqui, você está preso em nome da lei. Não, peraí. Foi você quem matou o seu patrão. Não, peraí. Como é? Ainda não se decidiu a confessar? Não fui eu, não, senhor. Passou a noite toda aqui na delegacia sendo apertado pelos investigadores e ainda não falou. Até o que eu ia matar meu patrão? Olha aqui, Matheus. O doutor Singel estava no pavilhão e você discutiu com ele. Provavelmente ele o chamou de bêbado e ameaçou de pô-lo na rua. Devido ao calor da discussão, a sua voz ficou fina e aguda, tal como a voz ouvida pelo senhor Otávio. Discutiram e você matou o pobre velho, arrastando o corpo para os penhascos. Mas foi surpreendido e fugiu, despindo o capote para voltar depois ao local e estabelecer um álibi. Não, isso não é verdade, não, senhor. Eu não estava no meu quarto, mas eu não matei o patrão, não. Eu tinha ido a um encontro com a minha namorada, mano. Marquei com ela e ela não apareceu. Bom, eu não queria dizer nada para não comprometer ela, sabe? Mas eu tinha também levado comigo uma garrafa de uísque, né? Mas ela não veio, eu comecei a beber. Eu fiquei bebendo até mais ou menos meia-noite. Aí voltei, muito alegre e tal. Aí eu ouvi os gritos desse. Foi você quem matou seu patrão? O pescador reconheceu o seu vulto? Aquele pescador tá maluco, ele tá enganado. Aquele cavalão não era eu, não podia ser. Quando mataram o patrão, eu tava longe, bebendo sozinho. Se a sua namorada não apareceu, você não tem nem sequer essa testemunha, Matheus. A sua história está mal contada. Quem é a sua namorada? Bom, Olha aqui, não pode dizer. Essa namorada sua não existe, entendeu? Existe, o doutor Singel pretendia despedi-lo porque você é um jardineiro muito relapso. E você o matou. Não. Claro, natural. O caso está encerrado. E mesmo que você não confesse, será condenado por homicídio. Não posso dizer, não fui eu. Juro que não fui eu. Estou dizendo que não fui eu, senhor. Cala a boca aí. Alô, Distrito Policial. Sim, sou eu. Como, doutor?
Uma haste de ferro, hein? Mas ainda não sabe que espécie? Sim. Ah. 4 violentas pancadas no crânio. Perfeitamente, doutor. Não há nenhum mistério no caso. Já apanhei o assassino. Não, mas o Jesus tá enganado, não foi não, você tá dizendo que não foi. Colocar a carta no seu devido lugar. Carta? Que carta? Sei lá. O pescador garante que a vítima falou numa carta antes de morrer. Carta. Essa é a única coisa que não combina. Mas também acabarei achando a solução para isso. Carta. Que diabo de carta será essa? Suzy, o que é que você está lendo nesse jornal? É o crime da Gávea, chefe. O comissário Gurgel apanhou o criminoso ontem mesmo. Era o jardineiro do Dr. Singel. Dr. Singel? É. Ah, sim, aquele industrial aposentado que mataram anteontem em frente aos penhascos. Isso mesmo. Antes assim. Se a polícia do distrito pegou o culpado, não teremos trabalho. Pois é. Sim, chefe. Esse envelope veio com a correspondência desta manhã. Olha só. E foi postado na Gávea. Deixa eu ver. É um bilhete, Suzy. É? Ouça. Inspetor Santos, sinto-me ameaçado de morte. Por isso apelo para o senhor. Escrevo-lhe no meu pavilhão no jardim da mansão na Praia da Gávea. São 4 horas da tarde e o dia está claro, mas meu espírito continua confuso. Conheço a identidade da pessoa que pretende me matar. Ela já tentou uma vez contra a minha vida na semana passada. Tentou bater-me com um martelo enquanto eu dormia, mas acordei a tempo de evitar o crime. Tenho medo. Socorra-me. Aloysio Singel. Mas que brincadeira. Esse bilhete foi escrito pelo morto. Escrito na tarde de anteontem, às 4 da tarde. E o Dr. Singel foi assassinado nessa mesma noite. Assassinado depois que pôs esta carta no correio. Um pedido de socorro. E chegou tarde demais, né? O homem já foi assassinado e o assassino está preso. Estará mesmo, Suzy? É. Não imagino um jardineiro entrando no quarto do seu patrão para lhe bater com um martelo na cabeça. Não. A acreditar no que escreveu o morto, o jardineiro está inocente. Bom, vamos à delegacia da Gávea. É melhor mesmo. Não há nenhum mistério. Não sei, o caso não me parece tão fácil. Agora surgiu este bilhete, né? Bilhete? Carta? Sim, talvez seja essa carta que a vítima se referiu antes de morrer. Mas ainda assim, acho que foi o jardineiro. O teor do bilhete indica que foi um crime premeditado. Não acredito que o jardineiro premeditasse, a menos que tivesse algum interesse financeiro. Com a morte do Dr. Singel, todos os seus bens passam para a esposa. O pedido de socorro não indica o jardineiro, e sim alguma pessoa mais chegada à vítima, Gurgel. É interessante, muito interessante. Embora eu não dê muita importância ao sentido da carta, temos que admitir que pode servir de pista. Diga-me, esse jardineiro é um homem culto? Um analfabeto e malcriado. Não quer confessar, mas eu sei que é ele. Provavelmente, uma noite o Dr. Singel adormeceu no sofá do pavilhão e ele tentou matá-lo. Este bilhete do morto também servirá de prova contra o sujeito. Não, Gurgel, não acredito nisso. Se o Dr. Singel realmente foi agredido há uma semana e não chamou a polícia, é porque quem o agrediu merecia uma certa consideração. E ele preferiu perdoar. O assassino mora na mansão e deve ter estreitas relações com o assassino. Meu velho, vamos começar tudo de novo. O enterro foi esta tarde. Estava muito bonito, sabe? Muito concorrido. Aloysio era um homem muito bem-quisto na sociedade. Não duvido. Por isso custa crer que tivessem motivos para matá-lo. Nosso jardineiro bebe demais, inspetor. Devia estar fora de si quando cometeu este crime horrível. Não foi o jardineiro quem matou o Dr. Singel.
Mas o comissário já o prendeu, disse que... Surgiram novos indícios que apontam noutra direção. O Dr. Singer deve ter sido assassinado pela pessoa que atentou contra a sua vida na semana passada. Mas ninguém atentou contra a vida de Aloísio. Pelo menos ele não me disse nada a respeito. Hoje de manhã recebi um bilhete do Dr. Singer. Tem a data de anteontem. Nele, seu marido pede socorro à polícia judiciária, dizendo-se ameaçado de morte. Tenha bondade de ler, sim? Reconhece a letra? Sim, é a letra de Aloísio. Mas a carta... Antes de morrer, ele falou qualquer coisa a respeito de uma carta. Referia-se, sem dúvida, a este pedido de socorro. Sem dúvida. Mas eu não compreendo, inspetor. Eu ignorava que alguém tentara bater em Aloísio com martelo. Que coisa pavorosa, de certa meu forma, Deus. este bilhete veio inocentar o jardineiro. Sim, tem razão. Não podia ter sido Mateus. Mas também não acredito que tenha sido um de nós. A senhora tem um hóspede na casa, não é verdade? Sim, é um velho amigo nosso, o Dr. Otávio, industrial paulista. Ele devia voltar ontem para São Paulo. Mas diante do acontecido... Disseram-me que o Dr. Otávio também tem um apartamento no Rio. É, tem um apartamento em Copacabana. Mas mora a maior parte do tempo em São Paulo. Ele esteve na França e voltou anteontem. Exato. Na semana passada estava em Paris. Bom, isso reduz o número de suspeitos a 3 ou 4 apenas. O Dr. Otávio não podia ter atentado contra a vida do Dr. Singer. A ser verdade o que meu marido lhe escreveu, inspetor. Os suspeitos podemos ser nós, que moramos na mansão. Eu, minha irmã, o mordomo e as empregadas. Antes de mais nada, madame, eu gostaria de olhar o pavilhão onde ocorreu o crime. A senhora me permite? A casa está à sua disposição, inspetor. Olha, eu vou mandar o Rodrigues levá-lo até o pavilhão. E vou pedir ao Otávio e à Suzy que desçam depois para falar com o senhor. Temos que descobrir o verdadeiro assassino. A Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério. Hoje, com a Rádio História de Hélio do Soveral, os mortos não pedem socorro. Inspetor, aqui está o local do crime. Eu estou vendo, Rodrigues. Você então também acha que foi o jardineiro? Eu poderia aproveitar a oportunidade para acusar o Mateus, pois eu não gosto dele. Mas prefiro silenciar. Está claro que jamais suspeitaria de Dona Elaine. Está claro. E do Dr. Otávio? O Dr. Otávio sempre foi um cavalheiro muito distinto, mas... Compreendo. Um velho amigo, não? E Madame Singer é bem mais nova do que o marido. É isso, Rodrigues? Não precisa responder. Madame simpatiza bastante com o Dr. Otávio, mas... Bem, depois que ele voltou da Europa, evitou aproximar-se dela. Estava muito mudado. Curiosa esta lareira, completamente limpa. É apenas um elemento de decoração. Embora tenha trempe e chaminé, não é usado. Que eu saiba, nunca foi colocado carvão nessa lareira. Mas não lhe falta nada. Nem o atiçador de ferro e a pá para recolher as cinzas. Tudo completamente novo e imaculadamente limpo. Deixe-me ver este atiçador. Esses ferros sempre ficam aí ao lado. Também nunca foram usados. Eu creio que você se engana, Rodrigues. Como? Esse atiçador foi usado, sim. Mas não para atiçar as brasas. Foi limpo, mas ainda tem vestígios de sangue. Não é possível. Foi com isso, então? Foi com isso que mataram seu patrão. É? Uma haste de ferro bastante perigosa, quando vibrada por mãos nervosas. Vejamos agora a pazinha de ferro. Encontrou também manchas de sangue? Não. Encontrei vestígios de terra amarela. Sim. O jardim tem terra desta cor? Eu pensei que fosse toda vermelha. Sim, o jardim tem terra amarela. Num dos canteiros aqui do lado.
Tenha bondade, inspetor, venha comigo. E será que enterraram um canteiro? Aqui está. É preciso cuidado para não esmigalhar tudo. Mas que é isso aí? É carvão? Não, Rodrigues, são restos de papéis queimados. Papéis? Queimaram uma carta e, com receio de que as cinzas fossem encontradas, enterraram-nas aqui com esta pazinha. Estão bastante esmagadas, mas há um pedaço em bom estado. Eu vou recolhê-lo com jeito para que seja examinado no laboratório. Os peritos me dirão o que estava escrito nesse papel. Mas que coisa, hein? Outra carta, é? Sim, outra carta. O envelope também deve ter sido carbonizado. Pronto, guardei o pedacinho de papel queimado nesta caixinha. Aqui não há perigo de se esfacelar. Boa noite. É o inspetor Santos? Eu estou à sua disposição. Não, doutor Otávio, né? Prazer. Vamos entrar para a providência. Ótimo. Aqui estaremos confortavelmente. Inspetor, eu estou dispensado. Eu preciso dar ordem às empregadas. Sim, pode ir, Rodrigues. Se precisar de você, eu chamarei. Com licença. O senhor, então, estava em Paris na semana passada? Sim, eu voltei na manhã de quarta-feira. E Aloysio foi morto nessa noite. A impressão que se tem é de que o assassino esperou o senhor chegar para dar o golpe. Simples coincidência. Para dizer a verdade, eu não creio que o pobre Mateus seja o culpado. Fora seu vício de beber, é uma excelente criatura. E nunca teve atritos com o patrão. E o senhor teve? Nunca. Nós nos dávamos muito bem. Éramos grandes amigos. Dona Elaine Singel também me parece sua grande amiga. Não? Aonde quer chegar? A isso mesmo. Está bem. Confesso que há tempos eu gostei de Helene, mas sempre respeitei os laços que uniam Aloysio. Helene também gosta de mim, eu sei, mas aí... Agora, com a morte de seu amigo, o senhor poderá se tornar ainda mais íntimo da viúva. O senhor quer insinuar que eu tenha assassinado Aloysio para ficar com a mulher dele? Ridículo. Nunca precisaria disso para... Já sei que nunca precisaria. Atualmente, porém, suas relações com Madame estavam um pouco estremecidas, não? Bem, inspetor, eu respondo, Otávio. Sente-se, minha senhora. Chegou a propósito. Bem, inspetor, eu confesso que eu e Otávio gostávamos um do outro, sim. Mas nem eu nem ele chegaríamos a cometer um crime por causa disso. É verdade. Se eu gostasse de Helene e quisesse me casar com ela, não seria preciso migalhar a cabeça de Aloysio. Não, inspetor, não fui eu quem o matou. Admito que ele tratava mal a esposa e era um demônio de ciúmes, porém Sim, daí... ele era um demônio, inspetor. Seria capaz de arquitetar qualquer coisa para me fazer sofrer. Era muito ciumento, né? Um demônio. É, apenas dentro de casa e comigo. Na sociedade era um gentleman. Não tinha inimigos. É isso que mais me desorienta. Não tinha inimigos. Qual teria sido, então, o motivo do crime? Com licença. Pode entrar, inspetor? A ideia e eu também queremos falar com o senhor. Ah, minha irmã, inspetor. Eu já lhe falei a respeito dela. Esta é uma das nossas empregadas. Então a polícia ainda não está convencida de que foi o Mateus que matou meu cunhado. Bem, mas nesse caso, quem teria sido? Todos nós temos excelentes álibis. Eu estive vendo o inquérito. Tanto como a senhorita como sua irmã estavam dormindo quando mataram o Dr. Singel. Também podiam não estar. Não apresentaram nenhuma testemunha. Por isso mesmo é que eu trouxe a ID comigo. Fale, ID. Onde é que eu estava anteontem, à meia-noite? Vamos, fale. Bem, doutor, eu e a senhorita Leila estávamos no quarto dela, sim, senhor. Eu tinha pedido dispensa, mas a senhorita Leila não me deixou sair. Me levou para o quarto dela quando eram umas 10h30 e me leu umas histórias. Depois foi tomar banho e... Leu uma história e foi tomar banho? Ah, sim, inspetor. Há tempos eu tinha prometido à ID que ia ler umas histórias para ela. E por acaso, escolhi aquela noite para isso. Por volta da meia-noite, eu resolvi tomar um banho quente. Eu estava muito cansada. Então, a ID preparou a banheira e esperou por mim no quarto. É, exatamente. A senhorita não demorou nem 20 minutos. E eu a ouvi cantarolar no banheiro. É um excelente álibi. Agora, se me dão licença, eu quero falar em particular com a ID. Comigo, inspetor? Mas vamos dar uma voltinha pelo jardim. Não tenha medo.
Quero apenas lhe fazer uma pergunta indiscreta. Sim, senhor inspetor. Mas como foi que adivinhou? Eu estou realmente namorando o Matheus. Por isso sei que ele não é o culpado. E você havia marcado encontro com ele na Gruta da Imprensa? Sim, senhor. Mas o Rodrigues, porém, não podia saber. O Matheus arranjou uma garrafa de uísque e queria beber comigo à beira-mar. Mas eu não pude ir porque a senhorita Leila me prendeu no quarto dela. Eu imaginei que fosse isso. Mas por que o jardineiro não contou tudo de uma vez? Por que não disse que ia se encontrar com você? Naturalmente, inspetor, porque ficou com medo do Rodrigues. Se ele falasse, era o diabo. E acontece que o mordomo é meu marido. O caso, Rodrigues, é que aquele pescador disse que o assassino, ou pelo menos a pessoa que arrastou o Dr. Singel pela estrada, usava uma capa azul ou cinzenta. Sabemos que o jardineiro possui um capote cinzento, mas também é alto demais para ser o culpado. Ora, você deve saber se algum dos moradores da mansão tem uma capa azul ou cinzenta. Bem, Madame tem várias capas, mas nenhuma é cinzenta. A menos que seja uma capa de pele. Não era uma capa de peles. Era uma capa leve. A senhorita Leila não tem nenhuma capa nessas condições, não. Muito menos o Dr. Otávio. E nenhuma das empregadas. Pergunto se você não tem uma. Eu? É. Eu tenho uma capa cinzenta, mas eu não saí da mansão naquela noite e nunca poderia. Mostre-me a sua capa, Rodrigues. Mas... Está aqui no quarto? Está, sim, senhor, é atrás da porta. Com licença, então. Um momentinho. E então? Não está. A minha capa estava aqui. A minha capa estava aqui, sumiu. Alguém a roubou. É o que parece. Quando? Não sei. Há mais de uma semana que... Não, mas... Inspetor, espera aí. Naquela noite eu a vi. Eu tenho certeza de que a vi atrás da porta. Devem ter roubado a capa depois que o Dr. Singel foi assassinado. Bom dia, chefe. Bom dia, meu filho. Como é que é? Foi feliz ontem na sua visita à mansão? Mais ou menos, Suzy. Começo a fazer uma ideia geral das coisas, mas por enquanto ainda está tudo muito embrulhado. Nenhuma pista? Pistas demais. E quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Bom, mas na sua opinião, as pistas apontam em que direção? Numa única direção. Mas custa-me a crer que seja ela culpada. No entanto, se formos acreditar nas evidências materiais... Vou tirar daqui. Eu desconfio muito das evidências. Espera um instante, Suzy. Telefone. Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Olá, velho. Então, já fez a perícia nas cinzas da tal carta que eu encontrei enterrada no jardim? É. Sei. A letra de homem? Palavras de amor. Perfeito. Muito obrigado. E então, chefe, uma nova pista? Sim, e desta vez aponta na direção do Dr. Otávio. Aquela carta queimada, escrita por um homem, era uma carta de amor. Mas não podia ter sido escrita pelo jardineiro? O jardineiro é analfabeto. Resta-nos apenas o mordomo e também o Dr. Otávio. Bom, mas na semana passada, quando atentaram contra a vida do velho pela primeira vez, ele estava na França. É verdade, mas Madame Singel não estava. Bom, acha que os dois planejaram juntos a morte do velho para ficar com o dinheiro? Não foi um complô. Foi um assassinato de ocasião. Os planos vieram depois. Bom, mas eu não estou entendendo nada. Vai ser necessário fazer um exame grafológico na escrita do bilhete que a vítima nos escreveu para juntar ao processo. Será necessário também identificar a letra da carta carbonizada. E principalmente será necessário encontrar a capa. Que capa? Uma capa cinzenta que pertencia ao mordomo e foi roubada de seu quarto. Pode ser que o criminoso tivesse usado essa capa para limpar o atiçador da lareira com que golpeou o velho. Ou pode ser que não. Se não a usou, então para que a escondeu? Para quê?
para desviar nossas atenções. Mas se nós soubéssemos quem é o culpado... Suzy, eu já sei quem foi que matou o Dr. Singel. Mas há uma grande diferença entre saber e poder provar. E quem foi? Foi a pessoa que pôs no correio pedido de socorro de morte. Segundo minhas investigações, o Dr. Singel não saiu da mansão na quarta-feira, depois das 4 horas da tarde. Isso prova que não foi ele quem pôs a carta no correio. Então quem foi? Foi o assassino, é claro. Por isso é que eu nunca dei muita importância àquele bilhete. O que importa, Suzy, é a capa do sujeito. Não poderei prender ninguém sem encontrar a capa. Vamos procurar a capa. O senhor disse que havia uma carta queimada, enterrada no jardim? Sim, madame. Uma carta com palavras de amor. Eu não sei de nada disso. Então por que está tão pálida? Eu sou assim por natureza, inspetor. Aquela carta, madame, não seria sua? O senhor está se tornando intolerável, inspetor. Não respondeu a minha pergunta. Eu nunca escrevi nenhuma carta amorosa para ninguém. Foi um homem quem escreveu a carta, madame. Pergunto se ela não lhe teria sido dirigida. Não, senhor. Também jamais recebi uma carta desse teor. Antes de morrer, dona Elaine, seu marido escreveu para a polícia pedindo socorro. Sentia-se ameaçado de morte por uma pessoa íntima. Não quis dizer o nome dessa pessoa por uma questão de escrúpulos. Está claro que só podia ser sua esposa. O senhor está indo longe demais. Não, doutor Otávio, eu sei o que digo. Madame Singel é a única pessoa desta casa que o marido defenderia, mesmo sabendo que se tratava de uma criminosa. Por favor, Elaine, você admite? Eu não admito nada. Sim, mas o inspetor tem razão. Quando escreveu aquele bilhete, o Aloysio devia estar querendo me acusar. Isso é verdade? Mas você teve coragem? Não, eu juro que não fui eu. Lamento muito, inspetor. Cumpra o seu dever. Nós defenderemos Elaine, mas diante das circunstâncias, eu não posso acreditar. Acredite, doutor Otávio. Madame Singel atentou contra a vida do marido há uma semana, mas não conseguiu matá-lo. Ora, os criminosos sempre repetem as tentativas. Por isso ela o matou na noite de quarta-feira, depois de uma discussão por causa da carta de amor. E essa carta romântica foi escrita pelo senhor. Nega? Não nego. Eu gostava de Elaine. Mas depois disto está tudo acabado. Jamais ligarei meu nome ao de uma assassina. Madame Elaine Singel, a senhora está presa em nome da lei. Venha, meu bem. Venha até o pavilhão. Sabe, Otávio, eu estou abismada. Então foi Elaine quem matou a Aloysio? Bem, todas as provas apontam na sua direção. Eu não fui, você muito menos. Mas agora temos que pensar em defendê-la. Temos que pensar em nós mesmos. Elaine para mim não existe mais. Não sei porque você deixou de gostar dela. Ora, porque comecei a gostar de você. Otávio, quais são seus planos? Agora que Elaine foi presa... Estamos livres dela. Você não me disse que estava cansada de esperar? Pois agora nada mais nos atrapalha. Agora... Engana-se, doutor Otávio. Inspetor Santos? Sim. Eu ainda estou aqui para atrapalhar. O que é que o senhor quer dizer com isso? Infelizmente, minha filha, eu sou forçado a modificar os seus planos mesmo. Depois da morte de seu cunhado, mesmo depois da prisão de sua irmã, mesmo depois de todo esse magnífico plano criminal, você não se casará com esse cavalheiro. O senhor ouviu tudo? Vocês falaram alto demais, né? Mas antes mesmo de ouvir, eu já sabia que você era um patife. Cuidado com o que diz. Pois a verdade, doutor Otávio, é que eu decifrei todo o mistério e encontrei o Rob. Encontrou o quê? A capa cinzenta do mordomo e o seu Rob de chambre, azul. Depois de pensar um pouco, cheguei à conclusão que o melhor esconderijo para as duas peças de roupa era a chaminé da lareira. Vim aqui e encontrei tudo entalado na chaminé, tal como esperava. Esta lareira nunca é acesa e não havia perigo de entupimento. Ora, isso não prova nada.
O senhor encontrou meu hobby azul? Seu hobby azul sujo de sangue, doutor Otávio. O senhor tinha vestido quando amassou a cabeça do seu anfitrião com o ferro da lareira. E agora, graças ao hobby azul, posso acusá-lo com segurança. Ainda não entendi, chefe. Quer dizer que o assassino foi o rapaz? Só podia ser. Desconfiei dele logo que descobri que aquele bilhete não podia ter sido escrito pelo morto. Quem, senão o Dr. Otávio, tinha interesse em fingir que o assassino estava na mansão na semana passada, quando ele se encontrava em Paris? Mas por que foi que ele matou? Por causa da carta, Suzy. A carta pedindo socorro? Não. O pedido de socorro não foi feito numa carta, e sim num bilhete. A carta que a vítima se referiu na hora da morte era uma carta de amor que o Dr. Otávio tinha escrito a Madame Single. Agora eu posso reconstituir tudo. Sim. Quando em Paris, o Dr. Otávio escreveu uma carta comprometedora à esposa do amigo. E o Dr. Single interceptou-a, ou encontrou-a por acaso. O fato é que esperou a volta do amigo infiel para lhe pedir satisfações. Dr. Otávio chegou na quarta-feira pela manhã. Nessa mesma noite, depois que todos se recolheram, e o dono da mansão levou seu hóspede ao pavilhão e mostrou-lhe a carta. Discutiram que o Dr. Otávio apanhou o atiçador da lareira, golpeando o amigo na cabeça. Os golpes foram violentos e o sangue manchou seu hobby azul. Pensando que tinha morto o velho, ele queimou a carta acusadora e enterrou as cinzas no quintal. Em seguida, arrastou o corpo pela estrada para jogá-lo ao mar e simular um acidente. Mas foi surpreendido e fugiu de volta para o pavilhão. Mas o pescador disse que o vulto da capa azul ou cinzenta era mais baixo do que o Dr. Otávio. Como poderia saber a altura exata se o vulto estava curvado arrastando o corpo? Uma pessoa curvada, Suzy, sempre parece mais baixa. É verdade. De volta ao pavilhão, o Dr. Otávio limpou o atiçador no hobby e enfiou este último na abertura da chaminé. Depois voltou para o quarto. Com medo de ser acusado, inventou então um bilhete do morto denunciando a esposa. Denunciando a mulher de quem ele gostava? Não. Já então, ele tinha voltado as atenções para a irmã caçula de Dona Elaine, que é um brotinho encantador. Você compreende? Quanta sujeira. Queria se ver livre da outra mulher para se casar com a irmãzinha dela. Daí falsificar a letra do Dr. Single naquele bilhete que pôs no correio. Ele conhece a polícia, Suzy? E sabia que nós não teríamos dificuldades em chegar até a esposa da vítima. Só a esposa atentaria contra a vida do marido com um martelo. Mas não houve tal atentado. O bilhete era falso. Bom, mas no entanto, o senhor prendeu a viúva. Prendi apenas para pô-la em segurança, pois o assassino podia querer livrar-se dela por outro meio mais violento. E a capa do mordomo? Era outra falsa pista, destinada a desviar as nossas atenções do hobby. Escondendo uma capa cinzenta, o Dr. Otávio quis fazer crer que o assassino a usara. E quando foi que ele escreveu o bilhete imitando a letra do Dr. Single? Na manhã seguinte ao crime. O jardineiro tinha sido preso, mas ele não acreditava que o caso ficasse por aí. Por isso falsificou o bilhete que pôs no correio nessa mesma manhã. Você não achou estranho que a vítima dissesse no bilhete até a hora em que o escrevera? A data seria natural, mas a hora... É verdade. Tem toda a razão. Mas, chefe, escuta uma coisa. Sim. Como foi que o senhor descobriu que o pedido de socorro era falso? Todos os envelopes têm carimbos do correio. E o carimbo daquele mostrava que o bilhete fora enviado na manhã seguinte, depois que o seu pretenso autor tinha morrido. Puxa. Por isso eu não liguei muito à importância da acusação. Sabe por quê, Suzy? Não, chefe. Porque os mortos não pedem socorro. O senhor é o maior.
Rádio Nacional acabou de apresentar o Teatro de Mistério. Hoje, com a Rádio História de Hélio do Soberal, Os Mortos Não Pedem Socorro. Estiveram em cena na história de hoje os artistas Paulo Célio, vivendo o papel de pescador, Matheus Cauê Filho, comissário Navarro de Andrade, Mordomo Rodrigues, Geraldo Avelar, Helene Carmen Dolores, Otávio Wilson Marcos, Leila Silvia Augusta, Aide Célia Cordeiro, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Rogério Vieites. Sonofonia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaiador, Cauê Filho. Assistente, Aldir Santana. Direção-geral, Deise Lucidi. O Teatro de Mistério que acabaram de ouvir será reprisado terça-feira às 22h05.